Olá, hoje eu quero te dizer, não temas, não duvide, mantenha os seus olhos firmes em Jesus. Quando Jesus ele vem ao nosso encontro, à nossa direção, o medo sai, a insegurança sai, as incertezas saem, ele cessa os ventos fortes, ele cessa a tempestade. E ele nos assegura, ele traz essa paz e essa segurança. E é isso que eu quero te dizer hoje. Jesus vem ao seu encontro. Então não temas, não tenha medo diante das adversas situações que você está enfrentando, diante das lutas, diante das aflições. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Amém? E a palavra do Senhor está em Mateus 14, verso 25. E eu quero te dizer que se Jesus está no nosso barco, se Ele está na nossa história, nosso barco não vai afundar. Nós não vamos afundar, porque Jesus, Ele segura nas nossas mãos. Amém? A palavra diz assim, Mateus 14, 25. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, falou, dizendo, tenha bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão. Hoje eu quero te dizer que o mesmo Jesus que se dirigiu ao encontro daqueles discípulos, é o mesmo Jesus que vai ao seu encontro. O mesmo Jesus que segurou na mão de Pedro. Pedro ele foi um homem corajoso dos demais. Pedro foi um homem de coragem, de fé, ao sair daquele barco e ir andando na direção que Jesus estava, andando por cima das águas. Mas num determinado momento, Pedro ele começa a olhar para os ventos fortes. Pedro ele começa a olhar para os lados. E foi nesse momento que ele começa a olhar para aqueles ventos fortes, ele sentiu medo e insegurança. E muitas vezes isso acontece conosco. Diante das tribulações, diante das lutas, vem os ventos fortes em forma de problemas, em forma de tribulações e luta, e tenta nos amedrontar. E a gente paralisa nessa situação. E muitas vezes, quando você paralisa, você começa a olhar para os seus problemas e você acha que Jesus está longe. Mas Jesus está na sua frente, Jesus está na sua direção. E Pedro gritou, Senhor, ele estava afundando. Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me. E Jesus estendeu a mão e puxou Pedro. E eu quero te dizer que o mesmo Jesus que segurou na mão de Pedro e não deixou Pedro afundar, é o mesmo Jesus que segura na sua mão. Você precisa gritar assim como Pedro. Quando você estiver passando por ventos fortes, quando você estiver passando por tempestade, todos nós passamos por esses momentos de ventos fortes e tempestade. E você acha que vai afundar, e você acha que não vai conseguir, e você acha que não vai passar. Grita, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai te sustentar de pé, porque o Senhor, Ele não desampara. O Senhor é o socorro bem presente. E o Senhor está com você nesses momentos de ventos fortes. O Senhor está com você nesses momentos de tempestade. O Senhor está na sua embarcação. E o Senhor não vai deixar você afundar. Amém? Então eu digo para você hoje, não temas. Não se assuste, não se amedronte. Não se desespere diante desses ventos fortes. Porque basta uma ordem de Jesus, os ventos cessam, as tempestades cessam, basta uma ordem de Jesus.
e tudo se acalma. Não há tempestade que dure para sempre. Não há vento forte que dure para sempre. Quando Jesus chega, ele muda a história. Quando Jesus chega, ele muda o cenário. Pedro, ele teve fé, ele teve ousadia de sair. Mas no momento que ele olha para os ventos, ele começa a afundar. E é isso que eu quero trazer hoje para você. Não olhe para os problemas e ache que os seus problemas são maiores do que Deus. Não olhe para as adversidades e ache que é maior do que o seu Deus, porque Deus, ele é maior. Deus, ele está acima dos ventos. Deus está acima da tempestade. Deus está acima das lutas. Deus está acima das circunstâncias. Deus está acima da tribulação. Você precisa olhar para Jesus. Tudo está soprando o contrário, mas é nessa tempestade, é nesse vento forte, o vento está balançando a sua embarcação, mas o Senhor está na sua embarcação, o Senhor está na sua frente e você não vai naufragar, você não vai afundar. Amém?